Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah, é? Tem que ser ligado na verdade! Ligado na verdade! Muito bem, estamos novamente juntos com o nosso podcast Ligado na Verdade. É uma alegria estar com você. Eu sou João Lucas Barroso. Este podcast pertence à Rádio Ceará FM 102,7. Se você não conhece o nosso site, acesse radioceara.fm. Muito bom, vamos juntos aprender mais sobre Deus, sobre a verdade. E conosco o pastor Herbert Granville. Pastor Herbert, mais uma vez conosco, segunda vez aqui no podcast Ligado na Verdade. É um prazer tê-lo com a gente. Para quem não lembra de você, pode se apresentar em poucos segundos, tá certo? Só para a gente recapitular quem é o pastor Herbert Granville. Obrigado por participar. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite de estar participando desse podcast, certo? Meu nome é Herbert Granville, eu sou natural aqui de Fortaleza, Ceará. Tenho trabalhado em uma escola aqui de Fortaleza, onde nessa escola eu trabalho com artes cênicas, com teatro, que é uma ferramenta que Deus me deu, né? Já tem praticamente 20 anos que eu tenho exercido esse ministério, né? Esse dom, esse presente dado por Deus. E trabalho também na escola, dando aulas de desenvolvimento pessoal, aula também sobre os ensinamentos da palavra de Deus, né? De uma maneira totalmente bíblica, né? Totalmente teológica. Então, isso tem ajudado também na mudança comportamental de cada aluno ali daquela escola. Tem que estar ligado na verdade! Muito bom, pastor Herbert. Hoje o assunto é ira, raiva. Vamos lá. Ficando com raiva da forma correta. É possível a gente ficar com raiva, pastor Herbert, da forma correta? Existe uma maneira certa de se irar? O que a palavra, a verdade, fala a respeito da ira? E como devemos agir quando estivermos irados? Certo. Esse é um assunto muito interessante, né? Porque, assim, a raiva era algo que dominava a minha vida, né? É tanto que quando eu falei para vocês verem um tema, e quando você veio com o tema ira, então isso coincidiu bastante com situações minhas do passado, do qual muitas vezes eu irava e pecava, e cometia erros, né? Então, falando sobre esse assunto, um dos textos assim que a gente tem muito em mente é o texto lá de Romanos, capítulo 12, versículo 19, que fala sobre a questão da ira, né? Deus dizendo, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, né? Então, Deus ele vai orientar para a gente irar, mas não pecar. E é interessante porque quando Deus fala, mas dai lugar à ira, porque está escrito, quando ele diz dai lugar à ira, ele está dizendo, olha, deixa isto para mim, deixa esse sentimento para mim, porque eu é que vou resolver. E aí, pesquisando a respeito do assunto, dando uma olhada profundamente a respeito do assunto e das palavras originais, né, ali no hebraico, Antigo Testamento, no grego, Novo Testamento, é interessante porque a palavra ira, certo? Na sua intensidade, na sua profundidade, normalmente a ira, esse sentimento intenso, né, essa raiva intensa, ela pode acabar dando lugar a uma vingança. É tanto que existe um comentário que eu acho bem interessante que diz assim, o alvo da ira pode ser ou tomar vingança. Ou muitas vezes o alvo da ira, ele pode exigir punição. Então presta atenção, a ira, às vezes ela surge como uma atitude humana totalmente inapropriada, certo? Normalmente. E aí é por esse motivo que quando Deus ele orienta lá no Novo Testamento, né, deixando claro para a gente, olha, a mim pertence a vingança. Sabe por que Deus fala isso? Porque a ira é algo especialmente apropriado para um juiz. Então a gente vê que a ira é algo especialmente apropriado
para um juiz. Ou seja, ela é avaliada do modo positivo como existindo a serviço da retidão. Então é por esse motivo que Deus fala: a mim pertence a vingança. Você pode até se irar, mas não haja conforme a sua ira. Não haja de acordo com a sua vontade. E a gente sabe que a nossa vontade, os nossos desejos, eles são muitas vezes pecaminosos. Mas Deus, sendo um justo juiz, ele está dizendo: eu vou cuidar, eu vou tratar, eu vou resolver da melhor forma possível, da maneira mais apropriada. Ou seja, por isso que ele pede para voltar para ele. Então, assim, a ira em si não é algo ruim, né? Por exemplo, porque Deus se ira, né? E ele tem que se irar contra o mal, contra o pecado. Nós também temos essa ira, esse desejo, por exemplo, de vingança contra os maus. Porém, quando nós queremos tomar o lugar de Deus, né, e agir de acordo com os maus desejos do nosso coração, como, por exemplo, a falta de amor ao próximo, o desejo de que a pessoa que fez algo contra mim se dê mal, enfim, quando eu faço isso, aí há o pecado, né? Isso. Não somente a ira, mas quando a gente pensa em sentimentos como ira, né, que é algo mais intenso, raiva, tristeza, melancolia, né? Quando a gente pensa sobre esses sentimentos, a gente vê que a emoção, ela sempre dá uma direção. Uhum. Então, a questão é: qual é a direção que eu estou tomando em relação àquela emoção que eu estou sentindo? Eu estou indo para os pés do Senhor, eu estou indo orar, eu estou colocando diante de Deus, ou eu estou agindo de acordo com os meus impulsos? E aí, normalmente, quando a gente age com impulsividade, aí a gente faz besteira, né? Normalmente a gente acaba agindo errado contra o outro, seja o ofensor, aquela pessoa que nos ofendeu, a gente acaba agindo da pior forma possível. Uma coisa que eu acho muito interessante é o filme Divertidamente, né? O filme Divertidamente, ele vai trabalhar sobre as emoções. Sim. Ele traz algo muito interessante no filme, né, que são os sentimentos. Tem ali a raiva, tem a alegria, tem a tristeza. E ele mostra justamente fases da vida, né? A Riley, que é a personagem principal, ela tem ali os seus sentimentos, né, de uma forma muito intensa, ela vive de uma forma muito intensa, e muitas vezes ela acaba tomando decisões erradas por causa dos sentimentos imaturos. Uhum. Né? Então, existe uma imaturidade, muitas vezes na fase adulta também, em relação ao nosso comportamento, em relação à maneira como a gente lida com os nossos sentimentos. Então, o nosso maior problema é a imaturidade. É a gente não agir da forma correta, da forma da qual Deus tem direcionado, que é para a gente agir. E um comentário que eu quero deixar aqui para cada um de vocês: preste atenção. A ira de Deus não é uma ira, uma fúria cega. A ira de Deus é uma ira que vê. E mesmo com respeito ao homem, é uma ira que dá dignidade em delinear seus limites, ou em colocá-los nos limites fixados para ele, para Deus. Assim, a ira de Deus acaba tornando o homem aquilo que ele realmente tem que ser. Então é uma ira santa. É por isso que a gente vê que a ira de Deus é uma ira que é totalmente santa, né? É uma expressão da sua santidade e retidão. A melhor definição da ira de Deus é essa: expressão da sua santidade e retidão, porque indica a natureza pessoal e viva de Deus, cujos caminhos são além do homem. Interessante observar, pastor, que nós não temos forças, né, em nós mesmos para praticarmos, né, a santidade, para fazermos a vontade do Senhor quando estamos com raiva, né, quando estamos irados. Precisamos e dependemos da graça do Senhor. Precisamos olhar para a cruz de Cristo, né? Cristo na cruz, ele morreu pelos meus pecados, pagou o preço dos meus pecados, e é por causa dele, do meu relacionamento com ele, que eu devo obedecer ao Senhor, não pecando quando eu estiver irado. Ou seja, em Cristo a gente encontra, né, as forças necessárias para vencer o pecado. Isso. O próprio texto de 2 Coríntios 5,17 fala: se alguém está em Cristo. Então,
quando nós não estamos em Cristo, para qualquer área da nossa vida, qualquer área, é aí onde surge o problema, né? Em se tratando da ira, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26, ele vai falar também a respeito disso, né? Ele vai falar a respeito da ira. 1 Timóteo 2,8 fala sobre isso. Estou só dando algumas referências bíblicas, né? E Tiago 1, 19 ao 20 diz assim, ele vai definir a ira da seguinte forma: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Tem um livro que eu deixo até como sugestão de leitura, que é um livro chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito, de Tim LaHaye, né? E esse livro ele vai falar justamente sobre essa questão dos temperamentos, porque cada um de nós temos os nossos temperamentos, né? Algumas pessoas são coléricas, né? São mais impulsivas, outras pessoas são sanguíneas, melancólicas, fleumáticas, né? A questão, o problema não é o temperamento. Nós temos os nossos temperamentos. Se a gente for estudar tanto no Antigo Testamento como no Novo, principalmente no Antigo, a gente vai ver momentos em que Davi ficou irado, a gente vai ver momentos onde personagens bíblicos, principalmente ali referente aos profetas, ficaram irados e foram iras justificáveis. E foram iras santas, né? Foram iras que não foram erradas. Por quê? Porque eles viam o pecado, eles viam a ação má ali do povo, né, do povo de Israel, e eles se indignavam contra isso. Então, a gente percebe que o problema não é o nosso temperamento. O problema é quando o nosso temperamento ele não é controlado pelo Espírito Santo. Ele não tem uma direção dada por Deus, da qual a gente conscientemente vai agir de acordo com a vontade de Deus. Então, quando a gente não faz isso, não age de acordo com o que Deus está direcionando ali, ou até mesmo por causa de uma falta de confiança nossa, aí, nesse caso, se torna um problema ou um grande problema. Porque se a pessoa for na onda, eu sou assim, esse é o meu temperamento, não há nada que eu possa fazer. Não, o seu espelho, aliás, o seu padrão que você deve buscar é Cristo, né? É Jesus. O caráter de Cristo deve ser visto através da nossa vida, através das nossas ações. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, pegando aqui as palavras do apóstolo Paulo. Pastor Herbert, quero demais agradecer a sua participação e deixar à vontade para acrescentar mais alguma coisa aqui no nosso podcast. Certo. Eu peguei uma frase que eu achei assim surpreendente, do Dicionário Internacional de Teologia, do Novo Testamento, certo? Eu achei muito interessante a frase porque essa frase ela vai falar a respeito da ira, e diz assim: o povo de Deus frequentemente o ofende. A ira de Deus é sempre uma reação legítima à violação de uma lei ou à oposição contra sua atividade historicamente determinada, em que ele não somente retribui a violação ou oposição, como também levará a efeito a restauração e manutenção da ordem estabelecida entre ele, Deus, e o homem. Eu achei isso magnífico, sabe? A ira de Deus, ela não é uma ira da qual ela vai destruir a pessoa. A ira de Deus é como se fosse uma porta se abrindo diante, claro, das consequências ali das más ações do homem, mas é uma porta que também se abre para dizer assim: olha, você pode ser restaurado, você pode encontrar em mim aquilo que você realmente necessita. Então quero deixar essa mensagem aí para cada um dos ouvintes aí da Rádio Ceará. Muito obrigado. E para isso, né, o nosso Deus enviou o seu Filho Jesus, né, para justamente fazer essa reconciliação, né, com o Pai, né? Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pastor, obrigado, viu? Deus abençoe sua vida, que tenhamos, se Deus quiser, outros momentos como este. Muito obrigado, eu que agradeço a cada um de vocês, agradeço mais uma vez pelo convite e agradeço a cada um dos ouvintes aí que tem acompanhado a Rádio Ceará. E aí, curtiu?
Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.